aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos e essa é a sua aula. Poderia dizer, nossa, não sei, depende da opinião de quem, né? Mas aqui não tem opinião não, aqui tem razão, porque vocês vão entender agora a construção da opinião, o que é efetivamente essa opinião, como lidar com opiniões diferentes. Aqui o conteúdo é a área, né? É o protagonismo e aí você vai ser colocado como o ator principal e vai ter esse direcionamento para criar conclusões de forma um pouco mais sólidas e robustas, tranquilo? Então foca no conteúdo que é para você aprender a lidar com opiniões diferentes de uma forma um pouco mais coesa. Então, opiniões diferentes, né? Compreender a diversidade, conhecer e aceitar opiniões diferentes pode ser um verdadeiro desafio para algumas pessoas. É normal que existam diferentes opiniões sobre qualquer assunto, o que pode gerar divergências, pois cada pessoa tem uma maneira de enxergar determinada situação. É a primeira coisa. Qual é o melhor time do mundo? Na minha opinião, o melhor time vai ser o meu. Mas o que é que te dá embasamento para isso? Vai ser a minha construção, o meu entendimento, o meu querer. Então, a minha opinião ela vai ser baseada naquilo que eu acredito, naquilo que eu acho, naquilo que eu sinto, naquilo que eu construí e que eu posso ter uma base sólida. Então, por exemplo, eu posso dizer que o São Paulo é o melhor time do Brasil porque ele é o que tem todos os títulos do Brasil. Pode ser? Pode ser. Mas a maior torcida é a do Flamengo. Então, se a maior torcida é a do Flamengo, então ele é o melhor. Vejo que o parâmetro de referência para definir quem é melhor ou não acaba passando por um filtro em que eu acabo delimitando ou escolhendo aquilo que eu vou analisar. A minha opinião, ela vai ser baseada nisso também, nessa construção do que eu vou escolher para analisar. Entender que o outro vai ter uma opinião diferente. Essa divergência é justamente essa diferença. A minha construção é diferente do outro. E o outro não quer dizer que ele esteja errado. Quer dizer que ele tem um outro tipo de construção. E que às vezes não vai ser convergente, ou seja, elas não vão bater, né? Não vão ser iguais. Mas isso não quer dizer que alguém é melhor ou pior, efetivamente certo ou errado por ter opinião diferente, beleza? Então a gente avança mais um pouquinho que a gente consegue entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer. Com essa imagem aí em tela, vocês vão conseguir ter um pouquinho claro o que eu quero dizer, ó. Está na cara que é um quadrado. Aí você olha a imagem, observa, eu acho que, com base nas minhas aulas de matemática, tem 4 lados e esses lados têm ângulos iguais, retos e tudo mais. Bom, a gente consegue inicialmente concluir que seria um quadrado. Mas aí o que o cara responde? Eu tenho certeza que é uma bola e essa é a minha opinião. Veja, com base nos aspectos matemáticos, a gente olha a imagem e nitidamente a gente tem o que ela é. Foca na imagem. Se isso aqui não é um quadrado, eu não sei mais o que é um quadrado. Porém, para a opinião do outro, não é. E qual seria o parâmetro que esse outro utilizou? A gente não pode querer impor algo para alguém, certo? A gente consegue compreender, consegue entender e aqui, nessa imagem, a gente consegue ter um discernimento de tipo, a opinião de um difere do outro, aparentemente está com a razão e o outro tem uma opinião diversa. Aqui na charge a gente não consegue efetivamente analisar o que foi que ele utilizou de critério para definir que aquilo é uma bola. Sabemos que não é. Ponto. E o que se baseia essa opinião? Apenas a vontade e o querer do outro. Então, o que a gente consegue já compreender? Que a razão, ela é diferente da opinião. Porque aqui a gente consegue observar que temos esse entendimento, que temos a clareza do que seria um quadrado, mas a opinião, ou seja, o achar do outro, difere. Então, é esse entendimento que a gente começa a compreender, que a razão, ela se sobrepõe à opinião, porque a razão tem base científica, tem um argumento sólido, e não apenas a vontade e o querer de expressar que aquilo não é o que de fato é. Tudo bem? Avançando mais um pouquinho, a gente consegue ampliar ainda mais, porque essa opinião diversa do outro nada mais é do que um ponto de vista. Analise essa primeira imagem. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não precisa? Então, beleza. Ó, de um lado, deixa eu até marcar aqui, ó, vou até circular para vocês, só para identificar, beleza? Ó,
o quadrante 1 aqui, o primeiro personagem, o segundo personagem, só para vocês identificarem. O primeiro personagem foi lá e apontou para as traves e disse, tem 4. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Para esse aqui, tem 4. Beleza. O outro, o personagem número 2, foi lá, apontou e contou e disse, tem 1, 2, 3. Opa, tá 3 aqui. Então, o que é que mudou? O que foi que mudou de uma imagem para outra? São as mesmas traves, pessoas em lados opostos, apontando para os mesmos objetos. O que mudou foi o ponto de vista. A forma com que você observa algo pode te demonstrar algo que o outro não está vendo. Então, essa discussão, às vezes, ela é infundada porque parte de premissas e perspectivas diferentes. Ainda não estou entendendo? É só olhar a segunda imagem. Vejam aí duas pessoas em lados opostos, ó. Um está de um lado, o outro está do outro, lados opostos, perspectivas diferentes, o mesmo objeto com olhares diferentes, ó. Para um é 6, para o outro é 9. Quem nunca brincou de bingo, pegou lá, esse é um 6 ou é um 9? Quem sabe? Vai depender da referência. Se eu passasse um tracinho aqui, a referência ia ser aqui como se fosse um 6. E se eu passo o tracinho aqui, a referência é como se aquilo fosse o chão, e aí representa o 9. Então, é tudo uma questão de referência, é tudo uma questão de olhar. Em perspectivas opostas, tendemos a ter olhares diferentes. E esse olhar pode divergir e muito. Veja que de 6 para 9 há uma diferença, de 4 para 3 há essa diferença. Aqui é o que a gente observa, ó, a realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vistas de ângulos diferentes, pode parecer bem contraditórias. Então é isso que a gente consegue observar aqui nessas imagens. A depender da perspectiva, temos opiniões diferentes, beleza? Como eu sei que a opinião de vocês é vasta, e vocês vão querer ter um embasamento melhor, eu já destaquei aqui algo que é a premissa de opiniões diferentes, que é acerca do respeito. Ó. Opiniões devem estabelecer um limite em que o respeito seja imperioso. O que é imperioso? Fundamental. Vamos grifar aqui, ó, imperioso, fundamental. O respeito, ele é fundamental. Fundamental. Perfeito. Opinar sobre características não é respeitoso ou legal. Muitas vezes a opinião é confundida com liberdade de expressão, podendo até machucar alguém com nossas palavras e ações. Há diferença entre respeito e opinião. Há uma diferença, gente. Tem diferença entre opinar, sobre opinar e respeitar. Para isso ficar bem mais claro, a gente vai dar uma respirada, vai dar uma pausa e aí a gente volta logo mais para entender de fato qual a diferença entre opinião, liberdade de expressão e respeito. Então, nos vemos até já daqui a pouquinho. Só let's go!